Bom dia, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, seja muito bem-vindo a mais um dia para esse momento maravilhoso de oração, de meditação da palavra de Deus. O quanto é importante nós ouvirmos, lermos e praticarmos a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz no livro de Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é uma atitude. A fé é uma demonstração de posicionamento, de crer em Deus. A fé é fazer com que você, no meio da tempestade, parece que o seu problema é tão grande que não vai ter solução. Mesmo assim, você crer em Deus, que Ele é fiel para te ajudar e fiel para te abençoar. Isso é fé. A fé não consegue ser apalpável. A fé você não consegue ver ela, mas a fé você consegue sentir ela dentro de você. A fé você consegue cultivá-la dentro de você. Porque ainda que você diga, eu sou uma pessoa sem fé, eu nem sei o que é fé. Pois bem, o caminho de ter fé é cada dia ouvir a palavra de Deus, se conectar com Deus e ter a sensibilidade de se comunicar também com o Espírito Santo de Deus. Olha só, um certo dia o Senhor Jesus estava com seus discípulos dentro de uma cidade chamada Jericó. O Senhor havia ali ido naquela cidade cumprir um propósito, uma missão, de curar e de pregar o Evangelho para libertar vidas, curar pessoas, restaurar pessoas que estavam destruídas por dentro, por fora. Muitas dessas pessoas havia uma enfermidade, muitos haviam perdido um ente querido, e aonde Jesus estava, os milagres aconteciam. Aonde Jesus passava, as pessoas comentavam, olha, Jesus está passando ali, Jesus passou aqui. Você viu o que aconteceu ontem? E alguém perguntava, o que aconteceu? Olha, tinha uma pessoa que não andava desde nascença, era paralítico, mas quando se encontrou com Jesus, ele recebeu uma palavra e teve os seus movimentos da perna, voltaram. E as pessoas se maravilhavam, porque você sabe como é que é o povo. A linguinha miúda do povo, um fala com um, outro fala com o outro. Naquela época não tinha internet, naquela época não tinha Wi-Fi, naquela época não tinha telemóvel, não tinha celular. Mas você sabe como é que é o povo. De boca a boca, a informação se espalha. O outro dia, uma mulher que sofreu 12 anos com uma enfermidade, com uma hemorragia, para todo mundo aquela mulher estava condenada à morte, até porque ela havia gastado todo o seu dinheiro. Falaram que aquela mulher foi ter com Jesus e ao ela tocar nele também foi curada instantaneamente. Mas em Jericó foi algo diferente. A Bíblia diz que ao sair ele de Jericó, Jesus, é claro, acompanhado com os seus discípulos, havia um cego de nascença, conhecido por cego Bartimeu. Esse cego não via, mas ele ouvia muito bem. E ele ouviu comentários de que Jesus estava passando por ali. Ele não pensou duas vezes. Mesmo sem saber aonde Jesus estava, ele começou a gritar, porque o seu sentido de audição automaticamente captou o que as pessoas estavam comentando. Olha, ele está vindo, ele vai passar por aqui. Quem? Jesus. Jesus de Nazaré, o Cristo, o que cura, o que transforma, o que liberta. Ele viu nisso aí uma oportunidade. Talvez ninguém imaginou o que ele imaginou, mas ele colocou no seu coração. Se esse homem cura, mulher que está 12 anos, uma hemorragia, se ele cura paralítico, se ele cura endemoniado, se ele cura homem com mão mirrada, se ele dá movimentos para alguém que nunca andou, ele também pode me curar. Isso é fé, isso é crer. Ele não viu, mas creu. Ele não viu, mas se preparou. Ele não viu, mas se posicionou para a oportunidade. Jesus vem andando com a multidão, e era uma grande multidão que o cercava. Antes da multidão, vinham os discípulos, dando ali a sua espécie de proteção, fazendo aquele cordão para proteger o mestre também.
aquele homem danou a gritar. Ele começou a gritar desde a hora que ele soube que Jesus passaria por ali. O seu grito foi constante. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, fazendo a referência ao grande rei Davi, porque Jesus sendo filho de José, e José sendo da linhagem de Davi, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E cada vez mais ele gritava mais alto. Você acha que alguém, no meio daquela multidão, se propôs ajudá-lo? Escute, pelo contrário. Nem sempre as pessoas vão te ajudar, ou às vezes vão te estender a mão. Pelo contrário, há quem tente te prejudicar ainda mais. Há quem tente ocultar o seu brilho. Há quem tente calar a sua voz. Há quem tente danificar você, te caluniando e levantando até falso testemunho contra você. Falando sobre você onde você mora, na sua vizinhança, até querendo denegrir a sua imagem como profissional. Sabe o que aquele cego percebeu? Que as pessoas que estavam ali estavam empreendendo, falando: fique quieto, pare de gritar. O mestre não vai te ouvir. E detalhe, além de você o perturbar, também está nos perturbando. Pare com esse grito. Pare imediatamente de ficar gritando. E aquele cego, ouvindo que Jesus vinha na sua direção, à beira do caminho, cada vez mais ele gritava. Parece que era de propósito. Quando alguém o repreendia, ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão o repreendia, chamava atenção, dizendo: olhe, pare de incomodar o mestre. Vão acabar te agredindo. Vão acabar tirando você daqui. Vão acabar te prejudicando ainda mais. E ele não parou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que aquele grito começou a ecoar no meio da multidão e ele chamou a atenção de Jesus. E Jesus vai até aquele cego e pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele diz: mestre, eu quero ver. Porque imagina ele falando: mestre, a minha vida toda eu nunca vi o sol, eu nunca vi a lua, eu nunca vi as plantas, eu nunca vi nada. Eu nunca tive esse privilégio. Eu queria ver. Esse é o meu maior sonho, é ver, é enxergar, é ser uma pessoa normal. E Jesus olha para aquele homem, pela sua atitude, pelo seu posicionamento. E Jesus libera uma palavra sobre aquele homem: a tua fé te salvou. Seja curado. Aquele homem foi curado instantaneamente e ele seguiu pelo caminho, glorificando e adorando a Deus. Isso está no livro de Marcos, capítulo 10, e a partir aqui do versículo 46 e 47. E este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. E parou, pois, Jesus e disse: chama esse homem até a mim. E chamaram o cego. E disse-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, vem cá, ele te chama. E nisto, lançando-se ele a capa que ele tinha, deu um salto, se levantou e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe o cego: o que queres que eu te faça? E respondeu o cego: mestre, que eu veja. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. O que vai mudar a sua história é o seu posicionamento. Deus pode te abençoar? É claro que sim. Ele só não pode como vai. Mas você precisa fazer isso como esse cego. Não importa em que situação você esteja, não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho da sua dificuldade, não importa quem mandou você ficar quieto, não importa quem te humilhou, não importa quem te mandou embora, não importa quem te caluniou, não importa quem te cercou. Na verdade, o que importa é como você está se comportando mediante essas afrontas. Você vai se calar? Você vai se humilhar? Você vai permitir que a depressão amordace a sua boca? Você vai permitir com que as pessoas tirem a sua força, roubem o seu caráter, a sua personalidade, o seu posicionamento? É claro que não. Pelo contrário,
você vai fazer como esse cego. Hoje, você vai se voltar para Deus. Você vai clamar na sua casa, no seu trabalho, você vai clamar pelo seu marido, pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu esposo, você vai clamar por socorro, por libertação, por uma porta de emprego, por uma cura, por uma resposta. Você vai clamar, você vai orar, você vai falar com Deus. E Deus, Ele vai te atender, Ele vai te curar, Ele vai te libertar, Ele vai abrir a porta que você tanto tem pedido para Ele, pela sua fé. Porque se tem uma coisa que move a mão de Deus e o mundo espiritual, é a fé. Por isso que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Por que o cego de Jericó foi abençoado? Porque ele teve fé. Fé de gritar, fé de clamar, fé de se posicionar, fé de não dar ouvidos àqueles que queriam te envergonhar. Pelo contrário, ele se voltou para Deus. E Deus honrou. Mudou a sua história poderosamente. Talvez você tenha uma vida financeira estável, talvez você é uma pessoa que está trabalhando, talvez você é uma pessoa que está no relacionamento recente, talvez você é uma pessoa que está vivendo a vida do jeito que você pode viver, você é uma pessoa dedicada, uma pessoa focada, mas vira e mexe, você se encontra com insônia, você se encontra com insegurança, vira e mexe, você se encontra chorando. Parece que tem um vazio dentro do seu peito, que o relacionamento não preenche, que a noite não preenche, que a bebida não preenche, que as amizades não preenchem, que o dinheiro não preenche, que o seu bom carro não preenche e que muito menos uma viagem preenche. Esse vazio, só Deus pode preencher. Só Deus pode mudar a sua história. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Amanhã, esse mesmo horário, estaremos aqui com mais uma palavra de fé e determinação para a sua vida. Agora eu quero orar por você. Eu quero clamar por você. Vamos orar comigo? Deus Pai, Criador dos céus e da terra, te exalto, te glorifico e bendito seja o teu nome, ó Pai. Quantos são os que me ouvem aqui agora? Muitos pedindo uma cura, outros uma libertação, uma porta de emprego, outros estão pedindo que o Senhor restaure a família, restaure o lar, mude o seu coração, mude a sua mentalidade. Ah, meu Pai, os seus filhos estão aqui agora pedindo a tua graça, a tua misericórdia. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso. O inimigo tem tentado roubar, destruir, matar, porque essa é a função dele. A Bíblia diz que ele vem senão para matar, roubar e destruir. Mas a sua palavra diz que o Senhor vem para dar vida e dar vida em abundância. Por isso, nesse momento, eu neutralizo as forças do mal que está operando na vida dessa pessoa. Eu repreendo toda enfermidade que está na vida dessa pessoa. Eu repreendo todo o mal que está segurando a família, o projeto, a vida financeira, a vida sentimental, a vida espiritual dessa pessoa. Eu repreendo a opressão, eu repreendo a depressão. Eu repreendo o síndrome do medo, do pânico, ansiedade compulsiva. Eu repreendo todo o mal em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até amanhã, esse mesmo horário, em nome de Jesus. Não desista. Deus é contigo, Deus vai te honrar. Até amanhã.